Nós estamos logados no Facebook e no Instagram do GED. O GED. GED Pontina, que é comandado lá em Ubá. Aí os cursos da diocese inteira estão lá. Então todo mundo vendo. Podemos começar, Luciana? Se tiver aí ao vivo, você fala. Tá. Mariana, vamos começar. Pode começar? Pode começar. Então você vai começar comigo aqui, certo? Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, cursilistas. Uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, mesmo que dessa forma, virtual, mas pelo menos estamos realizando a nossa escola virtual, organizada pelo GED de Leopoldina. E é com muita alegria que nós estamos aqui hoje, eu, Glenda, Tiana, Padre Flávio, nosso assessor eclesiástico, e Dom Edson, nosso bispo diocesano, que vamos realizar juntos essa escola de hoje. E para iniciar, eu convido todos vocês a, junto comigo, invocarmos a oração do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Então, meus irmãos, é como se nós estivéssemos, lá na nossa casa, nossa salinha de mensagem, realizando a nossa escola, e nesse momento a gente faz a nossa aclamação ao Evangelho, e hoje será proclamado pela gente, pelo nosso assessor eclesiástico. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abre-ei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Uma boa noite para todos. Saudações decolores, né? É assim que nós gostamos de nos cumprimentarmos. Nessa segunda-feira, dia 8 de junho, a liturgia da palavra nos presenteia esse belíssimo texto do Evangelho, né? O Sermão das Bem-aventuranças. E aí nós precisamos entender, né? O que significa ser bem-aventurado? O que é uma bem-aventurança? O Evangelho que nós acabamos de ouvir nos mostra Jesus olhando para o povo e sentiu uma imensa compaixão. E neste momento de compaixão, ele convida este povo a subir com ele a montanha. E lá ele vai proclamar as bem-aventuranças. Hoje nós chamamos bem-aventurados aqueles que têm virtudes de santo. Mas neste contexto bíblico, né, do Evangelho, a bem-aventurança é a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Buscamos a felicidade avidamente, mas nem sempre conseguimos encontrá-la. Encontramos sim alguns momentos de felicidade, mas são passageiros, são efêmeros. Jesus sim nos apresenta a verdadeira felicidade, aquela que não se acaba, aquela que não está baseada nas coisas do mundo, nos valores que a nossa sociedade coloca como bem maior. Jesus então, ao proclamar as bem-aventuranças, ele está mostrando para aquela multidão que estava carente, que estava sofrendo, o meio pelo qual alcançariam a felicidade. Então, se nós quisermos uma receita para a felicidade, está aqui. As bem-aventuranças. Este é o caminho que Jesus aponta para nós, para que possamos caminhar com segurança em direção àquela felicidade que não nos enganará, mas aquela felicidade que é plena, porque Ele é o bem-aventurado por excelência. Ele nos convida a trilharmos as suas pegadas, para que de fato a felicidade seja algo que nós possamos conquistar na nossa vida. É assim que cada um de nós, cristãos, devemos pautar a nossa vida. Jesus, ao proclamar as bem-aventuranças, ele mostra para nós qual é o jeito que nós devemos viver, qual é a maneira que nós devemos comportar. É assim que nós devemos experimentar a felicidade sem engano, aquela felicidade que é duradoura, aquela felicidade que não depende de bens materiais, mas depende da nossa predisposição interior. Sejamos, pois, bem-aventurados. Abracemos a proposta que Jesus fez para os seus discípulos, para aquela multidão, e hoje faz para cada um de nós. Sejamos sábios. Busquemos a felicidade onde verdadeiramente ela pode ser encontrada. Amém. Somos mesmo agraciados com a leitura do dia, né, Pastor? Veio como uma luva, né? E principalmente quando essa frase aqui do Evangelho, né? Felizes os aflitos, porque serão consolados. E nesse momento que a gente está vivendo, nessa situação atual, né? O que seria de nós se a gente não buscasse a nossa fé, a nossa esperança em Jesus, né? A nossa felicidade em Jesus, para nos consolar nesses momentos tão difíceis, tão desafiadores, né? Onde a gente está precisando se reinventar, né? Nós estamos aqui fazendo uma live. Eu acho que eu nunca pensei na minha vida que um dia a gente estaria tendo esse tipo de comunicação para poder estarmos falando com vocês, nossos irmãos. Evangelizando através... Evangelizando, levando a palavra de Deus através dos meios de comunicação. Isso é muito bom, né? E é isso aí. Então, após essa reflexão belíssima que o Padre Flávio, nosso assessor eclesiástico do movimento, fez para a gente sobre o Evangelho de hoje, a gente convidou e prontamente recebemos um sim que nos deixou muito felizes, né? Nosso querido bispo, que eu vim a conhecer agora esses dias, né? Dom Edson,
E nós passamos para Dom Edson que a gente gostaria que ele nos dissesse alguma palavra sobre ontem nós vivemos o momento da Santíssima Trindade. Quinta-feira agora, a festa, né, de Corpus Christi. E muitas vezes as pessoas não entendem, não sabem o que é, o que se vive nesse dia, por que é um feriado cristão, o que vem a ser a festa do Corpus Christi. Então, Dom Edson aceitou estar falando para a gente, né, o significado dessa comemoração, dessa importância, né, desse momento da igreja e mais algumas coisas que eles tiveram vontade aí também para conversar com a gente. Então, uma grande alegria a tantas pessoas que estão acompanhando este momento de oração, esse momento de tentar fazer a experiência do encontro com Deus através desse recurso que nós estamos usando, né? Jesus, no início do seu ministério, querendo também proclamar, sendo a própria palavra, ele não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Orkut, não tinha tantas coisas, mas ele tinha um barquinho lá, ele pediu o barco emprestado, afastou das pessoas e quando ele comunicou, falava, sua voz ela chegava no coração de tantas pessoas com a brisa. E hoje, graças a tanta tecnologia que nós como igreja estamos tentando aprender esse espaço que é totalmente desconhecido para nós, nós também queremos evangelizar. A igreja, a evangelização, ela não pode parar, as celebrações não podem parar, a assistência aos necessitados não podem parar. Então, por isso que a gente vai arrumando meios para lançar a semente do verbo, como nos ensinou São João Grisóstomo lá no início da igreja. E neste primeiro momento, gostaria de falar um pouco a respeito da solenidade da festa de Corpus Christi. A nossa igreja ela é bem estruturada para a gente refletir os mistérios de Jesus Cristo, da sua vida, da sua obra, da paixão, o nascimento da igreja. Então, dentro de uma estrutura que a igreja colocou para nós, que nós chamamos do ano litúrgico, é onde nós vamos percorrer todos os mistérios de Jesus Cristo, da igreja e do homem. E a igreja coloca para nós um tempo muito precioso, que é o tempo da ressurreição, que é o tempo do fundamento da nossa fé, a razão de ser da nossa igreja. Para celebrar bem essa festa, coloca a quaresma, vamos converter, vamos conhecer melhor a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, depois coloca todo o processo dos últimos momentos da vida de Jesus através da Semana Santa e coloca para nós a Páscoa, a ressurreição, que é o fundamento da nossa fé, a razão de ser da nossa igreja. E a igreja, dentro dessa estrutura, por isso é uma festa móvel, ela diz, então depois que a gente celebrar a Páscoa, a ressurreição, vamos ver o mistério da Santíssima Trindade, que existe um único Deus e são três pessoas distintas que nós tivemos a oportunidade de refletir neste final de semana. E dentro dessa estrutura mesmo, a igreja fala, olha, na quinta-feira, após a solenidade da Santíssima Trindade, nós somos chamados a celebrar a festa do corpo de Deus, de Corpus Christi. O Papa São João Paulo II, logo lá no início do seu pontificado, em 1980, ele escreveu um documento muito interessante falando a respeito da Eucaristia. E se nós olharmos no final do seu pontificado, ele também tocou a respeito da Eucaristia e a igreja e a Eucaristia. Então, quando nós, nesse documento que o Papa fala, o Papa São João Paulo II, sobre a Eucaristia, ele traz uma coisa muito interessante para nós, que às vezes a gente se perde no contexto dos mistérios que nós somos chamados a celebrar, a vivenciar. O Papa fala assim, do culto à Eucaristia. Na Quinta-feira Santa, quando a gente reúne para a missa do Lava-Pés, lá a gente celebra a instituição da Eucaristia.
vamos dizer, a Eucaristia. O que é a Eucaristia para nós? A Eucaristia é o momento que nós temos que nos encontrar com Deus e Deus encontrando com nós através de nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa São Paulo VI deixou isso muito claro, ele repetia sempre, olha, fazer a experiência do encontro com Deus é através da Eucaristia. A gente está atento na celebração da Eucaristia. Depois vem a Conferência de Aparecida, quando os bispos reuniram em Aparecida, eles falaram de vários meios, de 7 meios para a gente fazer a experiência do encontro com Cristo. E uma das experiências é a Eucaristia. Então, a Eucaristia é o sacramento que Jesus nos deixou antes de voltar para junto de Deus. Por isso que Jesus começou o seu ministério numa festa de casamento, e terminou o seu ministério instituindo para nós a Eucaristia, mostrando que nós temos que ter a Eucaristia sempre como o grande referencial para a nossa vida. E só que, quando nós celebramos a festa do corpo de Deus, é o quê? É o culto à Eucaristia, não é a celebração da Eucaristia, é o culto à Eucaristia. E nesse documento que o Papa São João Paulo escreveu, ele falou, olha, temos muitas maneiras para a gente celebrar o culto à Eucaristia. Através da adoração noturna. Então, antigamente existiam os adoradores que iam lá, ficavam durante a noite. A hora santa é o culto à Eucaristia. Depois nós temos também o momento da adoração ao Santíssimo. Vai lá, coloca o Santíssimo, o culto à Eucaristia. Nós temos nas nossas igrejas Jesus no sacrário, a Eucaristia. Agora me fez lembrar aqui quando eu cheguei como padre na cidade de Borda da Mata, e lá nos primeiros dias, fazia uns 15, 20 dias que eu estava na paróquia, e estavam várias crianças brincando dentro da igreja, correndo para lá. A igreja é uma basílica muito bonita, correndo tudo. Daí eu percebi que aquelas crianças não entravam na capela do Santíssimo, corriam, escondiam debaixo do altar, tudo. Daí eu perguntei, chamei uns 3 pequenininhos lá, 7, 10 anos. Eu falei, deixa eu perguntar para vocês, por que vocês me escondem lá naquele lugar lá? E mostrei a capela. Daí o maiorzinho falou assim, moço, lá está Jesus, lá não pode. Eu falei, mas como é que está Jesus? Ele falou assim, aquela luzinha lá mostra que Jesus está presente. Eu falei, aquele não está. Não, então continuou brincando. Então ali eu percebi, olha, é o culto à Eucaristia. O culto à Eucaristia. O melhor. Então as pessoas vão, passam no altar. Eu sempre ensino que a Eucaristia, o culto à Eucaristia, a gente consagrar tempo. Você que às vezes anda para um lugar, anda para outro, agora as nossas igrejas estão fechadas por causa dessa pandemia, mas ter o hábito de entrar numa igreja, vai lá, entra dentro da igreja, olha para Jesus, Jesus olha para você, isso tudo é o culto da Eucaristia. E o Papa falou, e a maior explosão do culto à Eucaristia é quando nós saímos com Jesus Eucarístico pelas nossas ruas. Nós vamos demonstrar publicamente aquilo que nós celebramos dentro das nossas igrejas. Então a solenidade, a festa do corpo de Deus é isso. Mesmo sabendo que a primeira procissão do corpo de Cristo foi quando Nossa Senhora foi visitar a sua parente Isabel. Ela foi levando Jesus dentro do coração, no ventre. A primeira procissão do corpo de Deus a gente pode entender. Eu aprendi isso aí com a minha mãe quando era pequena. Ela falava assim, olha, primeira procissão de Corpus Christi, do corpo de Deus, é Nossa Senhora levando. E agora nós temos esse privilégio também para a gente sair, vivenciar cada vez mais essa dinâmica do culto à Eucaristia. Nós não vamos ter, nós estamos vivendo aí nesse tempo de pandemia, que está trazendo algumas dificuldades, mas que esse vírus também, ele possa unir a nossa igreja, possa unir as nossas pastorais, possa unir os nossos movimentos, para a gente crescer cada vez mais na graça de Deus. Então, quando nós assistimos, aí a gente lembra lá do 5º mandamento da igreja, assistir missa. Então, quando nós estamos assistindo, é uma maneira da gente entender esse culto à
Eucaristia, que a gente tem que vivenciar cada vez mais. Então a igreja faz questão de nessa quinta-feira, na quinta-feira, após a festa da Trindade, celebrar a festa, o culto à Eucaristia. Então o culto à Eucaristia, como é que eu vou vivenciar isso agora? Chegar numa igreja, eu chego numa igreja, estou lá, o que eu vou falar para Jesus? Olha, Jesus não está interessado no que a gente quer falar. O mais importante é a gente consagrar o tempo a Deus. Então esses 10 minutos eu vou ficar aqui, eu vou consagrar a Deus. Esses 15 minutos eu vou ficar aqui, consagrar. Isso é o culto à Eucaristia. Então quando a gente começa, a gente olha, a gente colocar, apresentar, porque a Eucaristia, ela tem a dinâmica de sacramento, quando a gente pede, recebe, e ela tem a dinâmica de sacrifício, quando a gente oferece também. Então, nessa culto à Eucaristia, é para ser sacramento e sacrifício para todos nós, para que nós possamos vivenciar. O sacramento, não é que ele é o mais importante, por isso que Jesus, ele deixou para nós 7 momentos importantes. A igreja levou muitos anos para entender essa questão de sacramento, né? Por isso que colocou 7 sacramentos. Ela não colocou 10, 15, nem 20, 7. Porque toda a nossa vida, ela gira em torno de 7 momentos. É o nascimento, é o crescimento, é a dimensão do amor, é a comunidade, é a velhice, o sofrimento, a dor, é o amor humano, é o amor com a comunidade, é o alimento também. Nós necessitamos, dizem os especialistas, que são 2.700 calorias para sustentar o nosso corpo, né? Agora quem come um x-tudo antes de ter vindo aqui, já extrapolou. Mas assim como nós precisamos de alimentar o nosso corpo, a nossa matéria, a gente precisa também de Jesus na Eucaristia alimentar o nosso espírito. Nós estamos em tempo de pandemia, mas nós podemos alimentar de uma maneira espiritual, a gente viver e realizar esse grande sacramento que Jesus nos deixou. Por isso que é o encontro da humanidade com a eternidade, da eternidade com a humanidade. Nós possamos aí, nesse tempo, cada vez mais saborear essa Eucaristia, principalmente agora através desses meios que nós temos, desses recursos que nós estamos aí aprendendo nas nossas lives, na nossa maneira diferente de evangelizar. Nós estamos fugindo do nosso esquema. Jesus teve lá a sua metodologia, ele falava para a dona de casa, olha, o reino dos céus é como um fermento na massa. A mulher entendia, nossa, o fermento é importante na massa, então é isso que Jesus está falando. O reino dos céus é como um homem que escondeu um tesouro e o outro descobre, ele vai e vende tudo que tem. Ele não compra o tesouro, porque tesouro não é difícil de comprar, mas ele compra a terra, porque ele sabe que ali vai ter uma riqueza. Então isso daí para nós. E nós também sabemos dessa riqueza que nós temos, só que é uma riqueza diferente agora dentro desse tempo. Nós não temos assim, é uma situação sui generis que está acontecendo para nós. Nós padres, nós bispos e nós ministros ordenados também sentimos a necessidade das pessoas. Às vezes as pessoas falam assim, olha, nós queremos a Eucaristia, nós precisamos da Eucaristia. O padre também precisa do povo para celebrar a Eucaristia, para viver esse mistério. Mas só que existe uma realidade que foge dos nossos controles. Então o importante é a gente começar a aprender a criar métodos, maneiras de oração para que depois que sairmos, nós possamos sairmos revigorados desta situação. E este ano vai ser uma solenidade, ela continua sendo, mas diferente. Que esse Espírito, a Eucaristia é aquilo que nos une, a Eucaristia é aquilo que nos alimenta, a Eucaristia não é remédio. Remédio a gente toma depois, quando melhorou, já não toma mais, mas ela é o alimento, ela vai dar força para a nossa vida, seja na dinâmica espiritual, seja na dinâmica real também. Nós sentimos, nós bispos, nós padres,
nós sentimos às vezes sozinhos, porque nas nossas duas mesas, que é a mesa da palavra que nos alimenta, a mesa da Eucaristia, nós estamos também sozinhos, nós estamos aí. Então essas duas mesas são importantes, não só na vida dos senhores, das senhoras que estão acompanhando, mas na nossa vida também de ministros ordenados. E por isso que nós temos que rezar, nós temos que dobrar os nossos joelhos, nós temos que levantar os nossos braços, suplicar ao bom Deus, para que esse grande tesouro que Ele nos deixou possa ser o alimento, não só um alimento físico, alimentando o nosso espírito, mas também um alimento espiritual para a gente continuar cada vez mais a nossa missão. E hoje nós estamos também, neste momento, lembrando aí 50 anos, né? 50 anos é jubileu, não significa 10 anos, não significa 20, mas 50 anos. 50 anos de alguém que lá no passado jogou essa sementinha aqui na Diocese de Leopoldina, falando a respeito dos cursílios, né? Esses momentos de conversão. Quantas pessoas que se envolveram. Acredito, no Brasil, muitas regiões, já não existe mais o cursílio, que é coisa que sanou o passado, porque na igreja nós temos duas coisas, movimento e pastoral. A pastoral ela permanece, o movimento é para sanar determinadas necessidades. Por exemplo, cursílio é movimento, renovação carismática é movimento, equipe de Nossa Senhora é movimento, Jovis, Ovisa são movimentos. Enquanto que a pastoral, ela é mais dinâmica, ela permanece. Então, por que surgem os movimentos na igreja? Os movimentos, eles surgem para sanar determinada necessidade na evangelização. Então, existe um buraquinho ali, então existiu o cursílio vai resgatar aquelas pessoas para que ela possa participar da vida da comunidade. Então, isso que é a missão dos cursílios, tanto de homens, de mulheres, aqui tem de jovens também? Tem de jovens também. Aí eu estou aprendendo aqui porque eu não conheci ainda, não conheço direito. Mas então, trabalha com jovens, vamos chamar os jovens para integrar na vida da igreja. Chama as mulheres, vamos integrar as mulheres. Chama os homens para integrar. Então é um momento de evangelização. O que é o cursílio? A gente pode pegar a palavra evangelização. É colocar o evangelho na inteligência, no coração das pessoas. É isso que viver, estar cada vez mais junto de Deus. E a gente sabe que muitas pessoas estão hoje na igreja graças ao cursílio. Alguém lá lançou uma semente no encontro, a pessoa não queria ir, de repente ela foi, se voltou, falou, pai, deixa eu postar nisso. Então é algo importante na vida da igreja, principalmente aqui na nossa diocese que tem, é importante isso aí, porque é uma semente que é jogada, porque nós não precisamos de preocupar, o Evangelho ensina isso, não precisamos de falar assim, vai produzir, não vai. Jesus mandou jogar semente, então vamos jogar, uma vai cair em terra boa, outro no meio da estrada, outro entre os espinhos e tudo. Vai crescer, não vai? E a gente sabe de quantas pessoas que essa semente brotou no coração e hoje testemunham, estão participando da vida da igreja. Você, principalmente que está participando desse encontro, você muitas vezes aquela sementinha que você foi lá, alguém falou diferente, não é porque você foi convertido, você naquele momento deixou Deus agir no seu coração. Não é que aquela pessoa falou bonita, nossa, como é que ela falou bonita, eu me converti, não. Aquele momento eu percebi Deus agindo no meu coração, na minha vida. Então, por ser 50 anos, já é uma idade, eu brinco também com as pessoas. Né? Quando a pessoa passa dos 50, não é parabéns, é bem feito. Então, bem feito para o nosso cursinho aqui, que fez muita coisa boa, tá? Muitas pessoas estão se envolvendo na vida da igreja porque foi bem feito mesmo, foi bem feito no coração de tantas pessoas, para que a gente possa testemunhar cada vez mais a nossa fé. Então são essas duas
e que a gente possa continuar cada vez mais nessa missão. Acredito que o Cursilho, pelo pouco que já ouvi falar aqui em Leopoldina, foi um grande foco de evangelização. Que o Cursilho continua sendo esse foco de evangelização na nossa diocese, para que nós possamos testemunhar cada vez mais a nossa igreja, levar Jesus Cristo, o Evangelho, a vida nova a tantas pessoas e que essas pessoas possam testemunhar. Papa São Paulo VI, lá em 1975, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: olha, a igreja precisa de mestres, não precisa de mestres, não precisa de doutores. A igreja precisa de testemunhos e de testemunhas. Você que é cursilista, dê testemunho da sua fé. Você que um dia foi tocado por Deus, dê testemunho disso. A nossa igreja cresce dessa maneira. Nós dando testemunho daquilo que nós acreditamos. Carregamos esse grande tesouro no nosso coração. Carregamos esse grande tesouro na nossa inteligência. Carregamos esse grande tesouro quando nós somos capazes de dobrar os nossos joelhos e rezarmos. Que a Eucaristia continue sendo essa força para que sejamos verdadeiros membros da igreja como cursilista, dando testemunho que vale a pena ter fé, vale a pena acreditar em Deus. Já falei bastante. E as pessoas estão comentando aqui, sou semente, eu sou sementinha. Então tá bom, parabéns. Que bom, bom mesmo, Edson, essas palavras do Senhor de incentivo para todos nós que estamos aí na caminhada do Cursilho. Eu já tenho 27 anos que fiz o meu Cursilho e a gente está aí perseverando até hoje, né? E é muito bom a gente saber que um dia, assim, um bispo como o senhor, estava contando para o senhor quando você chegar, né? Um bispo, Dom Gerardo Ferreira Reis, aqui da nossa diocese, trouxe o movimento de Cursilho para cá, foi um grande incentivador desse movimento aqui e que deu muitos frutos. E nós tivemos também, Flávio, vários assessores eclesiásticos, né, importantes que nos acompanhou durante todo esse tempo do movimento de Cursilho, né, nosso querido Padre Cláudio, deixaram a marca, né? O Padre Monsenhor Sebastião, né, e nós tivemos um muito especial também, que ficou muitos anos com a gente nos acompanhando, Padre Estevão. Padre Estevão foi muito importante para o movimento durante muitos anos, tá? Então, acho que queria deixar aqui registrado, porque a turma dos mais antigos, como eu, né, a gente tem um carinho muito grande por essas pessoas. E é muito bom, Dom Edson, quando o senhor fala, a gente vê essa juventude chegando aí, assumindo, né, esse trabalho junto ao movimento de Cursilho, que é nossa igreja de amanhã. Então, eles que vão, né, julgar essa semente e, se Deus quiser, colher muitos frutos, né? E é isso que a gente espera. Frutos para a evangelização da igreja, frutos para a evangelização nos nossos ambientes, que é assim que a gente aprende, né? Para o cursilista, para evangelizar os seus ambientes, onde quer que ele esteja, né? Então a gente fica muito feliz e só agradece essas palavras de carinho do senhor, né? Sua participação, a presença. E acho que nosso tempo está acabando, né? Não temos muito tempo mais. Então vamos. Passou rápido. Passa muito rápido, pois é uma pena. Então a gente vai encerrar da mesma forma, vou deixar por sua conta, Cleidinha? Da mesma forma que a gente encerra lá na nossa escola, né? Nas segundas-feiras, tá bom? Vamos então encerrar. Primeiramente, a gente sempre tem o costume de dar as mãos para encerrar, mas como não podemos, o nosso coração está unido em oração nesse momento, né? Com todos nós e as pessoas que estão participando com a gente. Agradecendo de coração Dom Edson pela disponibilidade, pela acolhida, pelo esse amor pelo movimento de Cursilho. Padre Flávio. Minha filha, eu sou cursilista também. Você estava falando, ela tem 27 anos, eu tenho 21. 21 anos que eu fiz cursinho. Nós temos 20, né? 21? Nós fizemos juntos cursinho. 21
graça, dedicação também ao movimento, pedindo a Deus, né, misericórdia mesmo, por essa pandemia, que dê tranquilidade para as pessoas, que tem muita gente depressiva, tem muita gente em pânico, que dê conforto mesmo no coração dessas pessoas. Agradecer também o João Gabriel pelo carinho dele também com o movimento, com a gente aqui. Esse espaço que nós estamos usando, que é a Espaço, sala de reuniões da Cúria. Tem gente aqui falando aqui que foi uma linda reunião, o pessoal está elogiando. Então isso tudo é agradecer, é louvar a Deus por tudo isso. Hoje uma noite maravilhosa, não está frio, então tudo isso vem só coroar, né, esse nosso encontro. Então eu quero agradecer por tudo isso, esse momento nosso aqui. E vamos rezar então. Então eu queria pedir também pelo meu filho. Meu filho do meio hoje está fazendo 26 anos. Né? Que Deus o abençoe, proteja. E Deus os aniversariantes socialistas, que a gente não tem aniversariantes condições de lembrar de São todos. tantos, né? São tantos. E os nossos irmãos postelistas que de um certo momento também estão passando por algum momento difícil na sua caminhada, na sua vida, tribulação, que o Sagrado Coração de Jesus possa estar, né, junto deles, nos abençoando, né, Deus? Isso aí. Então vamos lá? Vamos rezar um Pai Nosso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, Temos confiança em vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos. O Senhor pode dar a bênção. Então o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Cada um permaneça na paz do Senhor. Uma boa noite para todos. Boa noite. Vamos cantar, Tiana? Que lindo! Muito bem, João.